strong. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo e vim fazer aqui correção da parte de matemática da prova de Jaguariúna, que foi aplicada no final do mês de outubro de 2020 pela banca VUNESP, tá? Para o cargo de professor fundamental. Então foram feitas aí 15 questões da questão 16 até a 30 da prova. Sim? Vamos iniciar então aí pela questão 16, ver o que ela fala. Uma pessoa comprou 20 pacotes de biscoito, sendo 2/5 deles de biscoitos salgados e os demais de biscoito doces. Uma semana após a compra, 2/3 dos pacotes de biscoito doces e 3 de biscoitos salgados já tinham sido consumidos. Em relação ao número total de pacotes comprados, os pacotes que restaram correspondem a... E aí a resposta está em porcentagem. Veja só, ele pergunta o que restou. É importante para nós. E ela havia comprado 20 pacotes, sendo que 2/5 eram de salgados, respectivamente, os demais eram doces, ou seja, 3/5. Uma semana após a compra, 2/3 dos pacotes de biscoitos doces e 3 de biscoitos salgados tinham. Então, vamos ver como que a gente consegue separar isso. Eu gosto muito, de estar fazendo a parte de desenho. Eu acho que é mais simples, a parte mais fácil aí da gente estar envolvendo uma equação de frações. Então, como ele falava 20 pacotes, eu vou estar colocando aqui 20 quadradinhos, bem? Então, 20 quadradinhos. Então, vou fazer aqui, ó, 5 por 4, que fica mais 5. Bem? Então, temos 20 quadradinhos, cada um correspondendo a um pacote de biscoito. Ele falava que 2/5 eram salgados. Então, salgados eu vou estar colocando aqui em preto. Então, de cada 5, 2 são salgados. Veja só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, desses 5, 2 eram salgados. Na segunda linha, a mesma coisa. Temos 5 quadradinhos, só que 2 deles são salgados. Mesma coisa na terceira e na quarta linha. Tá vendo? Todas as linhas tinham 5, E pintamos aí 2 de salgados. Correspondentemente, a gente tem aí que o restante são doces. Então, vou estar representando aqui os doces em verde. Continuando o problema, ele diz assim, que 2/3 dos pacotes de biscoitos doces haviam sido comidos. Ou seja, de cada 3 pacotes doces, 2 foram comidos. E eu vou representar aí, vou passar um xizinho vermelho, o que foi comido. Ou seja, de cada 3, 2 haviam sido comidos. Então, de cada 3, corta 2 foram comidos. De cada 3 doces, 2 foram comidos. Novamente tem 3, comem 2. De novo 3, comem 2. Então, já vi que restaram 4 pacotes doces. E aí, ele disse que 3 pacotes salgados haviam sido também consumidos. Então, ou seja, aqui ele já me refere 3 diretamente. Bom, então vamos comer aqui 3 pacotes de biscoitos salgados. Bom, agora eu consigo ver quantos que restaram. Quantos pacotes de biscoitos que restaram? Veja só, você tem aí um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pacotes ainda restaram. Então, quer dizer que restaram um total de 9 em relação a 20. Só que minhas respostas estão em porcentagem. Então, para eu passar da fração para a porcentagem, como que eu faço? Multiplico por 100. Então, vou estar aqui multiplicando por 100 para passar para a porcentagem, ou seja, 9 vezes 100 dá 900, dividido por 20. O zero corta com zero, 90 dividido por 2, 45. Ou seja, 45% ainda é restante. Alternativa correta, letra B. Bem, daí o nosso primeiro exercício de matemática, questão 16.
prova. Vamos para o seguinte. Um aluno comprou lápis, borrachas e canetas. A tabela mostra algumas informações sobre o número de itens comprados de cada tipo e seu respectivo valor unitário. Coloca aí que foram 15 lápis, 10 canetas a 2,80 e 5 borrachas a um valor que eu não sei. Então, pergunta. Sabendo que o valor dessa compra foi igual a R$ 100, o valor de uma borracha era de... Então, ou seja, se o valor total é 100, o que significa o total? É uma coisa, mais a outra, e assim sucessivamente tem que dar um total de 100. Ou seja, já sei que vai dar igual a 100. Só que só com lápis, quanto que foi gasto? Só com lápis, ó, foi 15 vezes 3,20, porque cada lápis, ó, é unitário o valor aqui, custa 3,20. Então, vou fazer aqui, ó, 3,20 vezes 15, ver quanto que foi gasto com lápis. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Mais 1 vezes 32 é 32, chegando em 480. Como eu tinha uma casa decimal, fica 48. Ou seja, só com lápis foram gastos R$ 48. Agora vamos ver com caneta. Caneta foram compradas 10 canetas a R$ 2,80. Ou seja, 10 vezes 80, chegaremos em R$ 28. Então, R$ 28 gastos com canetas. E por último, borrachas. Foram 5 borrachas a um valor que eu não sei exatamente o que ele me pergunta, então vou nomear como X. Ficando então o X. Dessa forma, temos 48 mais 28. Chegaremos em 76 mais 5x igual a 100. 76, que está somando 5x, que é sua incógnita, vai passar para o outro lado da equação fazendo o quê? Sempre o inverso. Ele estava adicionando, passa subtraindo. E aí, 100 menos 76 dá 4. E agora, quero achar o x, o 5 está multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, ele passa para o outro lado, ficando 24 dividido por 5. E aí vai dar 4,8. Como que eu fiz essa conta de cabeça? Toda vez que você dividir, multiplica o seu número de cima por 2. Quanto que é 24 vezes 2? 48. Só que você tem que tirar uma casa. Ficaria 4,8. Por isso, 4,80. Bem, vou estar colocando aqui a continha de qualquer maneira. Lado aqui para fazer com vocês. Então, temos aqui, ó, 5 vezes 4 dá 20. Sobra 4, não tem para descer, coloca a vírgula 0, dá 8. Bom, coloquei essa dica aí de conta lá no Instagram também, tá bom, pessoal? Podem dar uma olhada na Contando Matemática. Vocês vão encontrar essa dica, tem alguns exemplos. Bom, então aqui, nossa alternativa correta é a letra D. Aliás, aproveitando, queria também falar sobre os cursos que eu ofereço também. Um deles é Matemática Definitiva, tá? Vai estar aqui em cima nosso para você estar dando uma olhada em todo o descritivo dele, onde eu faço as aulas ao vivo, pelo Meet, para vocês poderem estar participando. As aulas são gravadas para quem não pode ou se não quiser revê-la, você vai ter aí mais de um ano para poder usar e abusar dessa aula quantas vezes quiser. São 3 encontros, mais de 1.000 exercícios de vestibulares, exercícios de fixação, exercícios de concurso público, né, principalmente o Unesp, FGV, essas bancas mais recorrentes. Eu coloco lá, tá? E daí vocês podem sair mais de um ano, além de você ter um certificado no fim. Bem, então acessa aí se você quer estar dando esse curso. Veja aí todo o descritivo. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Bom, então vamos lá, vamos para a próxima questão, que diz assim: uma papelaria dispõe de menos de 150 folhas avulsas, de papel, de carta, e irá vendê-las em pacotes, cada um com o mesmo número de folhas. Gente, já falou o mesmo número de folhas, falou que dispõe de menos de 50 folhas. Você já consegue pensar no que ele vai trazer no seu problema? Vamos lá. Cada pacote poderá conter 5 folhas de papel de carta, ou 8 folhas, ou 12 folhas. E qualquer que seja a opção, não restará folha de papel de carta fora dos pacotes.
Então, o número máximo de pacotes que poderão ser feitos, contendo 8 folhas cada um, será de... Então, vamos lá. O que nós vamos ter que ver? A gente vai ter que estar dando um jeito de fazer a mesma quantidade de pacotes, 8 e 12 folhas. Ou seja, ele estaria pedindo o nosso mínimo múltiplo comum, um número que fosse tanto múltiplo quanto de 8 quanto de 12. Porque quando você chegar nesse número, você vai conseguir dividir por 5, não vai restar nenhum valor. Vai conseguir dividir por 8, não resta nada. Dividir por 2, não resta nada. Então, quando eu falei para você lá na metade do problema, nossa, já consegue ver o que vai trazer esse problema? A forma da gente resolver era exatamente isso. Então, tá aí. E aí, você poderia ir pelas alternativas? Poderia, né? Eu de cara aqui, eu acho que deve ser provavelmente a letra C, tá? Por quê? Porque como ele quer de 8 folhas, se tivesse 10 pacotes, seriam 80 folhas. Mas só que 80 não é divisível por 12, ou seja, se eu dividisse por 12, ia restar alguma coisa. Se eu fizesse 8 vezes 12, 80 mais 6, dariam 106. 106 é múltiplo de 12, é múltiplo de 8, mas não é múltiplo de 106. Não dá certo. Aqui o 15. 15 vezes 8 dá 120. 120 é múltiplo de 5, múltiplo de 8 e múltiplo de 12. Olha lá, faz 18. Se você fizer 18 vezes 8, 80 mais 64 daria 144. 144 é múltiplo de 12, é múltiplo de 8, mas não é múltiplo de 5, para acabar em 5 ou 0. E se fosse 20, 20 vezes 8, 160. 160 é bem mais que 160 folhas. Portanto, também. Então, letra C, tá? Indo pelas alternativas, dando a dica aí para vocês, como eu sempre faço, né? Nos cursos, mas quem já conhece o método aí, visita o canal, sabe que eu gosto muito dessas dicas. Agora eu vou pela resolução convencional, que é o MMC de 5, 8 e 12. Então, coloca aí 5, 8 e 12, vamos fazer o MMC. Vou até dar uma ampliada aqui para vocês. Nota que o 8 é par, então dá para dividir por 2, que é um número primo, ficando 4, e o 12 também dá para dividir por 6. O 4 novamente dá por 2, já que ele é par, fica 2, e 6 por 2 dá 3. Novamente o 2 por 2, ficando 1. Agora o 3 só dá por 3, já chegamos no 1 também. E agora só sobrou 5. Então colocamos o 5 aí, chegando em tudo. Dessa forma, quanto que deu nosso MMC? Vamos multiplicar todos os nossos fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 4. 4 vezes 5, 120. Quer dizer que nós temos, então, 120 folhas. Nota que 120 é menos que 100. Mas ele não pedia quantas folhas. Ele queria saber quantos pacotes de 8 folhas. Então, ou seja, você tem 120 folhas. Vai colocar 8 folhas em cada pacote. Qual a conta que você tem que fazer? Você vai pegar os 120 e vai dividir em pacotes de 8 folhas, correto? Então, vamos fazer essa divisão, ver se a gente realmente chega na nossa alternativa C. Vejam só, 12 dividido por 8 dá 1, chegando em 4, desce o 0, 40 por 8 dá 5. Então, está aí 15 pacotes de 8 folhas. Alternativa correta, letra C. Está aí o nosso terceiro exercício de matemática. Agora vamos para o quarto, que diz assim. Uma loja dispõe de 129 pares de meias infantis e 81 pares de meias de adultos e irá fazer pacotes para cada um deles com um só tipo de par de meias. Todos os pacotes, tanto os de meia infantis quanto os de meia de adultos, deverão ter o mesmo número de par de meias. Esse número deverá ser o maior possível. Então, se não podem sobrar pares de meia fora dos pacotes, o número de pacotes com pares de meias infantis que serão feitas nessas condições pergunta aí, o número de pacotes, certo? Nota o que eu já grifei ali para vocês, maior possível, mesmo número, né? Vamos estar aí
fazendo essa divisão. Portanto, máximo divisor comum. Bem, pacotes também poderia ser uma palavrinha-chave para a gente. Então, vamos achar o máximo divisor comum de 129 e 81. Então, 129 e 81. Vamos lembrar que 129 é do infantil e 81 são dos adultos. Que número que dá para dividir o 129 e 81 ao mesmo tempo? Um dos números é o 3. Então, divide aí por 3. 129 por 3. 12 por 3 já dá 4. 9 por 3 dá 3. E 81 por 3 dá 27. E aí, a gente não consegue mais dividir, certo? Porque o 27 só daria pelo número 3, mas também daria pelo 9, que é um composto. Entretanto, o 43 você não consegue dividir por 3, ele já é primo, ou seja, finalizou meu MDC. Só que ele pergunta o quê? Ele pergunta, então, se não podem sobrar pares de meia fora dos pacotes, o número de pacotes pares de meias infantis que serão feitos nessas condições então ele só pergunta os infantis. Infantis é o 129, correto? Ou seja, se eu fizer 3 aí, dividido em 3 meias cada pacote, vamos ter aí 43 pacotes. E a minha resposta, ó, alternativa E. Tinha dica nesse? Tinha. Né? Se ele perguntava o número de pacotes de meias infantis, qualquer um desses números teria que dar 129, correto? Ou seja, se você pegar o 27 e somar 27, o 129 não está na tabuada do 27. 32, com 36 e com 40 vai acontecer a mesma coisa. O único que vai dar certo vai ser o 43. Então dava para ir pelas alternativas. Agora vamos aí para o próximo, exercício 20. Diz assim, um produto que custava R$ 40 sofreu um aumento de 15%. Após o aumento, qualquer compra a dinheiro terá um desconto de 5% sobre o novo preço. O valor a ser pago por esse produto comprando a dinheiro será de... Vamos lá. Uma coisa que o pessoal fica muito, né? Comete um erro aí muito comum. A pessoa pensa, aumentou 15, diminuiu 5, ficou 10. Aí a pessoa pensa, vou fazer um aumento de 10%. 10 44, vai ficar 44. Até temos a alternativa C aí, né? Mas, infelizmente, está errado, tá? Quando você faz isso, com certeza o valor dá menor do que esse cálculo que você fez, ou seja, já ficava entre 43,90 e 43,70, tá? Por que que acontece isso? Por que que não posso fazer dessa forma, professor? Porque o desconto, ele não é sobre os R$ 40, ele é sobre o valor final, o valor depois do aumento, tá bem? Se fosse só sobre os 40, aí daria certo. Mas só que esse desconto é sobre o valor maior, né? Se eu falar para você que eu vou dar 10% de desconto e a Ferrari fala que vai dar 10% de desconto no carro dela, em reais, quem que vai estar dando maior desconto? Ferrari, verdade? Então, ou seja, a percentual é sempre sobre o valor. A gente tem cuidado com isso. Então vamos lá. Já ficamos então entre a alternativa A e B. Propiciamente deve ser a alternativa A, porque 43,90 está muito perto de 43, de 44, tá? Então, vou resolver aqui, vamos ver se a gente realmente chega na alternativa A. Então, o produto custava R$ 40, aumentou 15%. Então, eu tenho que ver quanto que é 15% de 40. E toda vez que você usa esse D, você faz uma multiplicação. Então, 15% de 40. O D aqui fazendo V. Só que 15 vezes 40 é 600. 600 por 100, corta os dois zerinhos, dá R$ 6. Ou seja, aumentou R$ 6. Custava 40, passa a custar R$ 46. Só que se eu pagar dinheiro, vou ter 5% de desconto. Então, eu vou diminuir 5% de 46. Olha lá, de novo eu falando 5% de 46. O que a gente faz? Clica. Então, 5% de 46. E aí, 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 4, 23, 23. Dividido por 100. Um zero eu consigo cortar, o outro já não. E 23 dividido por 10 dá 2,3. Caso eu vou colocar 2,30, já que a gente está falando de reais e centavos. Então, ele vai ter um desconto de
R$ 2,30. R$ 46 menos 2,30, se fosse só menos 2, dava 44. Tira 30 centavos, R$ 43,70. Bem, então tá aí a alternativa A, aí, como a gente preveu no início do exercício. Bom, então tá aí nossa quinta questão de matemática. Vamos para a questão número 21, a sexta de matemática. Diz assim: o número de alunos das turmas A e B juntas é 44. Se a razão do número de alunos da turma A para o número de alunos da turma B é 5/6, então a diferença entre o número de alunos dessas duas turmas é... Eu vou montar a tabelinha aqui para vocês, tá? Mas vou só mostrar o que eu faço normalmente de cabeça isso. Ele já falou que tudo junto é 44, eu pegaria as duas, a fração, o numerador e o denominador, e juntava as duas também. 5 mais 6 é 11. Ou seja, 11 para 44, a multiplicidade é 4. Certo? 11 vezes 4, 44. Ou seja, 5 vezes 4, um tem 20. 6 vezes 4, o outro tem 24. A diferença das duas é 4. Bem? Então, isso é só para mostrar o jeito que às vezes o professor acaba fazendo, mas vou colocar aqui a forma que eu costumo explicar. Eu faço o seguinte: estou trabalhando com um problema que está falando sobre razão. Razão, o que significa razão? Significa divisão. É uma forma expressa em forma de fração aí irredutível para nós. Em que a turma A e a turma B significa que ela tem 5/6. A cada 5 da turma A, temos 6 da turma B. Ou seja, no total, estaria falando de 11, né? Eu somo as duas, ou seja, de cada 11 alunos, 5 são da A e 6 são da B. Essa é a linha da razão. Mas o valor real, não simplificado, é de 44. Está aqui em cima. Bem? E aí que eu mostro que eu faço a minha proporção. Então, de 11 para 44, de quanto é essa proporção? Se você não consegue fazer a conta de cabeça, não tem problema. A gente faz aqui a divisão, ó. 44 dividido por 11 e dá 4 vezes. Então, chegamos aí 4 vezes. Essa é a proporção. E vai valer para todos, né? Você poderia estar fazendo aqui 5 vezes 4 para achar o número de alunos da turma A. 6 vezes 4 para achar o número de alunos da turma B. Bem? Ou ainda, se você quisesse, poderia montar mais uma coluna aqui da diferença. O que é a diferença, professor? Um menos o outro. Quanto que é 6 menos 5? É 1. Vezes 4, a mesma proporção. 1 vezes 4 dá 4. Bem? Então, temos aí a diferença, que é 4, que é o que ele me perguntava. Por isso que eu fiz essa coluna a mais. Bom, mas se quisesse aqui, né, fazer o 20, 24, também você ia ver que essa diferença era de 4 alunos. Portanto, a alternativa correta, a letra B de dado. Vamos para a próxima. Diz assim, 22. Uma pessoa caminhando percorre 5 metros em 3 segundos. Mantendo sempre esse ritmo, o tempo que ela levará para percorrer 850 metros será de 8 minutos e... Então, a gente tem aí algumas respostas. Eu gosto muito de, quando vier assim minutos e segundos, pegar múltiplos de 60, sempre dá mais fácil, né? Então, assim, é sempre propício isso daqui dar 30 segundos, é a maior probabilidade. 20 e 40, tem uma probabilidade um pouco menor, mas acontece. Agora, 50 e 10 segundos, essa probabilidade é muito, tá? Então, é só estou mostrando uma técnica aí de chute para vocês e a gente vê o que vai acontecer no final do problema. Bom, por que eu estou falando? Porque o minuto tem 60. Metade de 60 é 30, olha que lindo. Né? Se tivesse 15 aqui, a probabilidade do 30 e do 15 são iguais, porque 4 também dá 15. Essa é a ideia. 40 e 20 é porque 40 é 2/3 e 20 é o 60 dividido por 3. Tá? Então, ficaria dessa forma. Agora, o 50 e o 10, 10 você tem que dividir por 6. O resultado da gente está aí no... O 50 teria que ser... Ficaria mais difícil.
Então, por conta disso aí que eu faço essa técnica de chute. Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma regrinha de 3, onde eu estou trabalhando com metros, segundos. Na primeira situação, ele te dá 5 metros em 3 segundos. Na segunda situação, ele te dá 850 metros, daí você quer saber o seu tempo. O que nós fazemos? Primeiro eu faço uma setinha para cima, é o X. Daí quanto maior o seu tempo, mais metros percorre ou menos metros. Se você tem mais tempo, quer dizer que você consegue caminhar mais. Se você respondeu mais, a sua seta é para cima. E aí o X que está sempre na base, multiplica quem está na ponta, caso 5, ficando 5x igual 3 vezes 850. E aí, 3 vezes 850 chegamos. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1. E aí o 5 que está multiplicando passa dividindo, chegando em 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1 e 0 por 5 dá 0. Portanto, 510 segundos. Só que dava 8 minutos e alguns segundos. Como que eu passo os 510 segundos para minutos? Então, vamos lembrar que 1 minuto tem 60 segundos. Portanto, eu vou dividir isso por 60. Tá aqui para ficar mais fácil. Então, 510, 60. Não corte o zero, tá? Nessa parte de a não ser que você lembre de colocar esse zero no seu resto. Senão, não corte. E aí o 60 cabe quantas vezes no 10? Já me falou que são 8 minutos, né? Então vai dar 8 aqui. 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 6, 48. Ou seja, subtraindo aqui, 51 menos 48 dá 30. Então tá feito, ó. 8 minutos e 30 segundos. Hein? Então 8 minutos já davam, os 30 segundos está representado aqui, alternativa, a letra C de casa. Aí a nossa questão número 2. Vamos agora para a questão 23. A décima aí, na verdade décima não, né? Desculpa, oitava questão. Diz assim: para uma atividade recreativa, foram comprados alguns saquinhos de papel e uma caixa com palitos de sorvete. Ao realizar a tarefa, a professora percebeu que, colocando 5 palitos em cada saquinho, todos os saquinhos seriam utilizados e restariam 18 palitos na caixa. Porém, colocados 7 palitos em cada saquinho, não restariam nenhum palito na caixa e 2 saquinhos seriam utilizados. Então, o número de palitos que haviam na caixa era... Você até consegue fazer esse exercício pelas alternativas. Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas, como ele é exatamente, né, múltiplo de 7, porque não sobra nada, então teria que ser múltiplo de 7. Mas pelo que eu bato o olho, todas as alternativas são múltiplos de 7. Outra coisa é você ver que seria múltiplo de 5, só que restariam 18. Ou seja, é um múltiplo de 5 com 8. Né? O 70 é múltiplo de 5 mais 8, vai dar 7. O mais próximo que eu tenho do 77 é o 75 mais 8, também não dá múltiplo. 80, a mesma coisa, mais 8, 8. E aqui o 91, eu tinha o 85, mais 8 dá 3, ou 80 mais 8, que é 88. Sobrou 98. Pode ver que 90 é múltiplo de 5, com os 18, a nossa unidade final era em 8. Então, eu já consigo ver que vai ser a nossa alternativa letra E. Mas vou resolver aqui essa equação. Nota o seguinte: 5 palitos em cada saquinho. Então, qual a minha quantidade de palitos? Né, no primeiro caso. São 5 em cada saquinho e ainda restam 18 palitos. Se restam 18, quer dizer que eu tenho 18 palitos a mais do que eu já coloquei. Então, mais 18. Feito? Agora a segunda talvez fosse um pouco mais complicada. 7 palitos em cada saquinho. Não restaria nenhum na caixa, mas só que 2 não seriam utilizados. Então, a forma de você representar isso é 7 em cada saquinho, só que 2 não utilizam. Então, é S, que é a quantidade de saquinhos, menos 2. Hein? Então, aqui que a gente deveria ficar atento.
E aí, a forma mais simples da gente resolver isso é por divisão, nesse caso, porque o P é igual a 5S mais 18. E o P também é igual a 7S menos 2. Então, eu posso dizer que os dois segundos termos também são equivalentes. Então, vamos colocar aqui, ó, 7S menos 2 é igual a 5S menos 8. Feito isso, faz a distributiva aqui no primeiro caso, ficando 7S menos 14, já que 7 vezes é 14, igual a 5S mais 8. Passa tudo que é letra para um lado, o que é número para o outro, ficando 7S menos 5S, ó, passou negativo, o 18 estava aqui positivo e o 14, quando passa para o outro lado, passa positivo, ficando, portanto, 2S igual a 32. E aí, o 2 que está multiplicando passa dividindo, sendo que 32 dividido por 2 dá 16. Então, eu tenho 16 saquinhos. Só que ele me perguntava o número de palitos. Dessa forma, você tem que substituir em uma das duas equações, a que você achar mais fácil, a primeira ou a segunda. Tá? Eu vou substituir na primeira porque eu prefiro multiplicar por 5 e multiplicar por 7. Então, pega a primeira equação, coloca aí, ó, 5 vezes. Temos 16 saquinhos, mais 18. 5 vezes 16 dá 80. E aí, 80 mais 18, chegamos em 98 palitos. Portanto, a alternativa lá, como a gente técnica, é realmente letra E. Hein? Vamos agora para o exercício 24. Assim, Júlia e Carol fizeram juntas 120 brigadeiros para uma festa. Sabendo que Júlia fez 30 brigadeiros a mais que Carol, o número de brigadeiros feito por Júlia foi... Gente, esse daqui eu vou dar a dica também. Eu estou falando só de duas pessoas juntas que deu 120. Corta isso no meio. Metade de 120 é 60. Pensa que cada uma fez 60. Só que aí, no decorrer, ele fala que Júlia fez 30 a mais que Carol. Corta esse 30 no meio também, dá 15. Soma no 60 de 1, ou seja, Júlia que fez a mais é 60 mais 15, no caso Júlia fez 75. E a Carol, que teria feito 30 a menos, seriam 45. Note que 45 e 75 são dois números que a diferença dão 30 brigadeiros, somados dão 100. Bom, então a gente chega aí na resposta. Mas vou mostrar aqui para vocês como que pode ser montado. Ó. Júlia mais Carol é igual a 120 e Júlia menos Carol. Por que Júlia menos Carol, professor? Porque Júlia fez 30 brigadeiros a mais que Carol. Certo? Então, estou pegando o que a Júlia fez e tirando o que a Carol fez. Essa diferença, por isso menos, é igual a 30. Ou seja, um sistema de várias variáveis. Aí podemos somar as duas equações. Nota que J mais J dá 2J e C menos C dá 0. Cancela, né? C menos C dá 0. 120 mais 30, 150. E aí o 2 que está multiplicando o J passa para o outro lado dividindo. 150 dividido por 2 dá 75. Então, Júlia fez 75 brigadeiros. Portanto, é o que ele me pergunta, alternativa correta para A. Vamos agora para o próximo exercício, exercício 5. Diz assim: em uma caixa é possível colocar, no máximo, 15 latas grandes, todas iguais entre si, ou algumas latas pequenas, também iguais entre si. Sabendo que 3 latas grandes ocupam o mesmo espaço que 4 latas pequenas, então se nessa caixa colocando 6 latas grandes e as demais pequenas, o número máximo de latas grandes mais pequenas que poderão ser colocadas nessa caixa é... Ele fica repetindo latas grandes, latas pequenas, para você se perder no problema, mas vamos lá, ó. Vamos entender que a caixa cabe 15 latas grandes, né? E já foram colocadas 6. Portanto, eu poderia colocar mais 9 latas grandes. Só que eu vou colocar somente latas pequenas. Então, essas 9 latas grandes vão ter que ser trocadas por pequenas. Hein? Só que quantas? Então, ele também falava
que 3 latas grandes ocupam o mesmo espaço que 4 pequenas. Você pode fazer uma regrinha de 3, 3 está para 4, assim como 9 está para x, tá? Ou se não, simplesmente dividir e multiplicar, que é o mesmo raciocínio. Bom, eu tenho 9 latas grandes dividido por 3, eu tenho uma proporção aí de 3 vezes. E se cabem 4 latas pequenas, 3 vezes 4, 12. Então, essas 9 latas grandes que eu não vou colocar, eu consigo colocar 12 latas pequenas. Bom? Ou ainda você podia pensar assim, 3 latas grandes ocupam 4 pequenas. Então, 6 latas grandes vão ocupar 8 pequenas. E aí, 9 latas grandes vão ocupar 12 pequenas. Então, eu poderia fazer dessa forma. Bom? Então, eu vou conseguir colocar mais 12 latas pequenas. Já tinha colocado 6 latas grandes. Então, no total, grandes mais pequenas vão dar quanto? Eu já coloquei 12 pequenas, mais as 6 grandes, isso daqui vai dar um total de 18 latas. Portanto, a alternativa correta, letra bola. Aí o nosso exercício, 10º exercício de matemática. Só mais 5, pessoal, vamos lá. O próximo diz assim, um quadro retangular com 45 centímetros de altura recebeu um reforço de madeira de 75 centímetros na sua diagonal, conforme mostra a figura. O comprimento desse quadro, indicado na figura pela letra X, é igual a... Então, ele está falando aí, na verdade, de um triângulo retângulo, né? Então, está aqui montado. Eu sempre digo, pessoal, decorar 2 triângulos, né? Mais de 90% públicos, quando vem triângulo retângulo, vem falando de 2 triângulos, que é o 3, 4, 5, também o 5, 12 e 13. A nossa sorte, esse daqui já deu a nossa hipotenusa, que é 75. E aí eu te pergunto, o 75 é múltiplo de 5 ou é múltiplo de 3, já que os dois também são hipotenusas? Múltiplo de 5, né? Tanto que 5 vezes quanto dá 75? 5 vezes 15, certo? Então, olha só, provavelmente esse seja seu múltiplo. E o 45 é um cateto. Múltiplo desse 3 ou do 4? Múltiplo de 3. Nota que é 3 vezes 15, que dá 45. Olha lá minha proporção. Matei. Eu estou falando do triângulo 3, 4, 5 com densidade 15. Logo, x tem que ser 4 vezes 15. Certo? Ó, peguei o 4 daqui do triângulo com as minhas proporções. E aí, 4 vezes 15 é igual a 60. Portanto, a alternativa correta, letra C. Daí, nossa questão 26. Vamos para a próxima. As turmas A, B, C, D compraram livros na feira cultural da escola. O gráfico apresenta algumas informações sobre o número de livros comprados por cada turma. Sabendo que, na média, cada turma comprou 35 livros, então o número de livros comprados pela turma D superou o número de livros comprados pela turma A em... Na verdade, ele está perguntando a diferença entre A e D. Bem, e ele nos deu a média. Então, fica claro que eu vou trabalhar nesse exercício. É a média. Vocês lembram como que calcula a média? A média é dada pela soma de todos os elementos dividido pela quantidade. Então, no caso, eu vou pegar a média e vou somar os elementos do A, que é 22, do B, 40, do C, 30, e do D, que eu não sei, que eu vou chamar de X. Eu estou somando quantos elementos? Estou somando o A, o B, o C e o D. Estou somando 4 turmas. Estou somando 4 elementos, eu divido por 4. Hein? E ele nos deu a média, né, que nem a gente falou, que era de 35. E aí esse 4 que está dividindo todo mundo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, ficaremos como 4 vezes 35 igual. Vamos somar aqui todo mundo, ó. 20 mais 40, 22 mais 40, 62, e 62 mais 30, 92. Então, ficamos com 92 mais x. Fazendo a multiplicação, 4 vezes 35 dá 140. E aí o 92 que está somando x passa para o outro lado, subtraindo.
E assim, 140 menos 92, chegaremos em 48. Aí, achei a quantidade de livros da turma D. Não é o que ele me pergunta, ele quer saber quantos que a turma D superou de A. Ou seja, ele quer essa diferença entre D e A. Portanto, vou fazer aí 48 menos 22. 8 menos 2 dá 6, 4 menos 2 dá 2. Portanto, a diferença entre a A foram de 26 livros. Ou seja, a alternativa correta, letra B. Está aí nossa questão 7. Vamos para a questão 28. Fala assim: uma sala retangular com 3 metros de largura tem área igual a 13,5 metros quadrados. Então, a diferença entre as medidas de comprimento e largura da sala é igual a... Então, ele te deu a largura e pergunta a diferença entre comprimento e largura. Hein? Ou seja, preciso achar o comprimento e trair. Dicas. Termina em número decimal. Como aqui não é decimal, com certeza o comprimento tem que ser decimal. Portanto, ficaremos em dúvida entre letra B e letra D. Bom, então, bora lá, vamos achar, ó. Lembra que uma sala retangular é dada aí por comprimento vezes largura, ou simplesmente base vezes altura, que você vai estar achando a área. Tá? Então, essa largura já é de 3 metros. Então, vou ficar aqui, ó. Área igual a 13,5. Mas a área é dada por comprimento vezes largura, ou seja, é dado por 3 vezes C igual 13,5. E aí o 3 que está multiplicando passa dividindo, ficando 13,5 dividido. Vamos fazer essa divisão aqui do lado? 13,5 dividido por 3. Nota que temos uma casa decimal. Então, lá dentro das chavinhas, também temos que colocar um zero, como se fosse casa decimal, para igualá-las. Dessa forma, pode esquecer a vírgula. E aí, quer dizer então que você tem 130. E aí o 30 cabe 4 vezes, né? Já que 4 vezes 30 dá 100, sobraria 15. Só que eu não tenho ninguém para descer. O que eu faço? Coloco uma vírgula no meu quociente e acrescento um zero no meu resto. E aí, vezes 30, chegamos em 50. Fechou então. Então quer dizer que o comprimento é de 4,5 metros, ou simplesmente 4,5 metros. Só que ele me perguntava a diferença disso com a largura, que era 3. Portanto, vamos fazer essa diferença, 4,5 menos 3, chegando em 1,5 metros. Eu falei para vocês, provavelmente daria decimal, né? Foi o que a gente chegou, alternativa letra D. Últimos dois. Lá. O comprimento de uma sala retangular é 1,5 vezes maior que sua largura, conforme mostra a figura, cujas medidas estão indicadas em metros. Então, uma ela colocou x e a outra 1,5 vezes x. Perfeito. Sabendo que o perímetro dessa sala é 20 metros, seu comprimento é igual a... Então, vamos lá. Nota que o comprimento é de 1,5. Bom, então minha resposta tem que estar múltiplo de 1,5. E que nós temos aí múltiplo de 1,5? 6 e o 4,5 apenas. Bom, ó, 1,5, 3, 4,5, 6 e depois 7,5, né? Andando de 1,5. Então, provavelmente seja uma dessas duas alternativas. Só que ele nos deu o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, vejam só. 1,5x mais 1x dá 2,5. Mais 1,5 dá 4x. Mais 1x, ficamos aí com 5x. Feito? Então, esse perímetro é dado por 5x. Somei todos os valorzinhos ali de x. E aí o 5 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo, ficando 20 dividido por 5. E 20 dividido por 5 é igual a 4. Portanto, o x vale 4. Mas tome muito cuidado, tá bom? Tome muito cuidado, porque ele perguntava o comprimento. Então, eu tenho que fazer 1,5 vezes 4. E aí, ó, 4 vezes 5
dá 20. 2, 4 vezes 1, 4, mais 2 dá 6. Uma casa decimal, portanto, ficamos com 6 metros. Portanto, alternativa letra A. Vamos agora para o nosso 30º exercício. Fala o seguinte. Um bloco de argila tem a forma de um prisma reto de base quadrada, 15 centímetros de altura, conforme mostra a figura. Se a aresta da base indicada na figura pela letra X mede 40% da altura, então o volume desse bloco é igual a... Então ele questiona o volume. Como que é dado o volume de um prisma reto de base quadrada? Ou seja, nada mais que um paralelepípedo de base quadrada, né? O volume disso, para eu calcular, é a multiplicação das 3 dimensões, ou seja, fazer x vezes 15. Então eu preciso achar o x. Ele me fala sobre o x. X mede 40% da altura. Então eu vou pegar minha altura aqui, que é 15, e vou multiplicar por 40%. Chegando em 40 vezes 15, 600 dividido por 100. Então, chegaremos aí em, corta os dois zerinhos, estamos com, quer dizer que o x então vale 6 centímetros. Agora ficou mais fácil da gente calcular o volume. Só aplicar lá na fórmula do paralelepípedo. Lado vezes lado vezes lado. Ou comprimento vezes largura vezes altura. Tendo que um lado vale 6, outro lado também vale 6 e a nossa altura vale 15. Sendo que 15 vezes 6 dá 90. Está aqui pelo final que eu acho que é mais fácil da gente fazer. E aí, 6 vezes 90, ó, nota que termina em um zero, e 6 vezes 9 dá 54. Portanto, 540 centímetros cúbicos, né? Já que eu estou calculando em volume e tudo está em centímetros. Ou seja, a alternativa correta, letra E. Então tá aí, pessoal, nossos 15 exercícios, tá o gabarito aí para vocês. Não esqueçam aí de também, se quiserem entrar no nosso grupo Contando Matemática, sempre coloco ali questões, dicas para vocês, tá a descrição aí abaixo. E também se quiser dar uma olhadinha na nossa página aí de cursos, também está disponível para vocês. Bom, muito obrigado, até a próxima.